alma querida, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal. Sintonia vibracional é um momento para a gente fazer uma conexão com uma vibração, para trabalhar a nossa energia, para a gente elevar a nossa identidade vibracional. Identidade vibracional é a vibração que você está emitindo no momento atual, né? O objetivo é que a gente saia do fluxo da escassez e vá para o fluxo da prosperidade, mas não só entrar no fluxo da prosperidade, mas se manter, que é o maior desafio, tá? Bom, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos mergulhar em mais uma frequência essencial para o nosso momento planetário, tá? Eu quero começar a fazer uma pergunta assim muito simples, mas eu peço que você seja bem honesto com você, tá? Ao responder essa pergunta. Você tem vivido em harmonia ou em tensão? Em sintonia ou em separação? Em união ou em conflito interno? Como que está o seu estado atual? Você classificaria que o seu estado atual está em harmonia ou está em desarmonia? Equilibrado ou desequilibrado? Qual que é a sua percepção ser de luz para este momento, tá? Hoje a gente vai ancorar a frequência de harmonia. Então, olha, já pode pegar o seu copinho de água, porque na hora que a gente faz a nossa ativação frequencial, a gente energiza também a água que ajuda a potencializar essa conexão, tá? Então, a frequência da harmonia nos lembra que nunca estamos sozinhos, isolados, né? Mesmo quando acreditamos que somos indivíduos separados, na verdade nós fazemos parte de um grande organismo vivo, que se chama o quê, gente? Humanidade. Quando a gente entende isso, algo dentro de nós, o que acontece? Se alinha, né? Se expande e se acalma. E se nesse momento você está precisando de paz interior, fica comigo para você ativar a frequência da harmonia na sua vida. Então, o que é a harmonia, Diana? A harmonia, o que é? A vibração que nos reconecta ao sentimento de quê? De coletividade. Ela abre nossa percepção e nos faz enxergar a vida a partir de uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva diferente, mais amorosa e o que? Nos leva a tornar a nossa consciência mais abundante, tá? Estamos evoluindo, ok? Não para um estado de individualidade, tá? Nossa evolução, ela caminha para um estado do coletivo, onde a gente reconhece o todo, onde a gente aprende a se integrar a esse todo, onde a gente aprende o que é a humanidade, o que é a união, a gente aprende que estamos todos conectados, independente de quem é que esteja ao seu lado, tá? Então estamos nos movendo da consciência do eu, a gente sai do eu, o eu separado, o eu individual, para quê? Para a consciência do nós, do coletivo, da humanidade, do todo. E essa transição é necessária para que a gente possa, o quê, Diana? Nos tornar seres mais plenos, universais e bem-aventurados. Gente, o Sintonia Vibracional, ele é um papo, uma ação, um propósito, um encontro para quem está afim de evoluir. Para quem está afim de autoconhecimento. Para quem está afim de reforma íntima. Porque é um processo que exige seriedade, um processo que exige autorresponsabilidade, né? Você que vem aqui no canal, você que participa, né, do nosso encontro Sintonia Vibracional, você já deve ter percebido nas minhas falas que aqui nós estamos trabalhando para criar uma realidade mais próspera e abundante. A gente está trabalhando para entrar no fluxo da prosperidade, né? Reivindicar o nosso estado natural de abundância e prosperidade em todas as áreas, em todas as áreas. E uma das ações, né, é a gente nos conectar com energias, fazer essa troca, conversar para que a gente possa expandir a nossa consciência, certo? Então,
Hoje, se a gente for falar, um dos maiores desafios da humanidade é o que é soltar. Pouco a pouco, essa identidade rígida que a gente ainda traz na nossa mente, no conceito, né, da sociedade, nas culturas, que nós somos o eu separado. Eu sou separado, eu estou sozinho, sozinha, eu preciso sobreviver sozinho, sozinho. Eu sei que às vezes experiências que nós vivemos, e eu também passo por isso, a gente não consegue confiar, a gente não consegue. Porque a gente passou por experiências traumáticas, né? Mas a alma não funciona assim. A alma é coletiva, ela é compartilhada. Tanto que a gente vê muitas coisas acontecendo na humanidade, elas acontecem porque são pessoas que partem de uma consciência do eu separado. Eu, em primeiro lugar, nesse sentido, tá, gente? Coletividade e que o resto que se lasque para lá. A gente vê movimentos assim que a gente fala assim, essa pessoa está desconectada, não tem coração. Por quê? Porque falta essa noção de que eu faço parte do todo. Então a alma, gente, ela é coletiva, ela é compartilhada, ela vibra no campo da unidade. Então quando começamos a reconhecer isso de forma consciente, algo vai mudar. Isso é consequência. Os conflitos, eles perdem força, tá? Se, ó, a maioria, eu vou falar todas as questões. Se todo mundo que está encarnado hoje no planeta Terra tivesse, desculpa, esta consciência de humanidade e tivesse o propósito de agir para o todo e não para o eu individual, o ego, a gente não estaria passando por questões horríveis que a gente vê todos os dias. Então, quando a gente reconhece isso, os conflitos sim vão perder força, a resistência sim vai se dissolver, a vida vai fluir, gente. E a harmonia ela vai começar a nascer. Vai começar a nascer em nós e ao nosso redor, tá? A frequência da harmonia, ela nos pede, ela nos pede o quê, Diana? Que possamos expandir o nosso olhar. Eu faço parte de um todo, eu sou responsável de um todo. Quando eu jogo o meu lixo no chão, eu não estou prejudicando o outro, eu estou me prejudicando. Quando eu sacaneio alguém, quando eu sou desonesta a alguém, eu não estou só sendo desonesto, fazendo sacanagem com outra pessoa. Eu estou fazendo isso comigo. Porque aquilo que eu faço, gente, toda ação tem uma reação. Eu não vou sair ileso de nada. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, a frequência da harmonia também te pede o quê? Para você parar de reagir apenas com ego e começar a agir o quê? Com a alma, porque a alma, gente, ela está conectada com o todo. A alma, ela sabe que o outro faz parte de mim. Isso é um processo. A alma sabe que a vida é uma sinfonia, né? Que cada um é uma nota essencial. E essa música, para ela ser uma música linda que beneficia a todos, todos precisam ter essa consciência do coletivo e estar vibrando internamente na harmonia, tá? Então, quando a gente entra nessa frequência de harmonia, o mundo deixa de parecer caótico e passa a parecer coordenado, não perfeito, é claro, mas coerente, tá? Então, gente, a harmonia ela acontece quando? Quando você age sem competir, quando você colabora ao invés de acusar o outro, quando você respira o quê? Antes de reagir, tá? Quando você escuta antes de responder, quando você sente antes de julgar, quando você se integra ao invés de se fechar. Então, quando a gente começa a ter essas ações, o nosso coração ele se abre, o nosso campo se abre
E é claro que o nosso ambiente ele vai mudar. É claro que ele vai mudar. Porque o nosso ambiente, o nosso externo é um reflexo que do interno. A harmonia, gente, ela começa dentro de nós. Então, se eu quero um mundo menos caótico, menos negativo, menos violento, eu tenho que começar a plantar isso dentro de mim. Porque a gente vê muitas questões que acontecem porque o interno de quem está, né, o interno das pessoas que estão tendo aquelas ações é daquele jeito. E aí realmente não tem como a pessoa manifestar algo diferente. A gente expressa aquilo que a gente carrega dentro de nós. Por isso que a prosperidade não é algo que você compra no supermercado, é algo que você cria. Se você se conecta quando você se torna próspero. Para você ter uma vida próspera, você precisa ser antes próspero. Para você ter mais dinheiro, você precisa antes se alinhar com o dinheiro. Para você viver um grande amor, né, um relacionamento afetivo, amoroso, antes você precisa ser o seu grande amor, percebe? Ah, quando eu tiver muito dinheiro eu vou mudar. Não. Você tem que viver o agora, mudar no agora. Então, ser de luz, agora eu convido você a fechar os seus olhos para a gente fazer a nossa ativação frequencial. A gente vai fazer a nossa meditação. Vou colocar aqui a nossa musiquinha, um fundinho de barulhinho de ar. Mente, tá? Feche seus olhos, pode colocar a mão no seu coração, respire profundamente. Mais uma vez. Deixe o ar te trazer suavidade. Quero que você imagine que está entrando em um grande campo de luz dourada. Essa luz representa a energia da harmonia. Então visualize essa luz envolvendo o seu corpo, abraçando a sua mente, acalmando o seu coração. Vamos sentir essa conexão sua com essa energia, a energia da harmonia. Inspira. Imagine que ao seu redor existem muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. E todas elas estão iluminadas por essa mesma luz. Essa luz dourada, a luz da luz. Eu peço que você sinta que vocês não estão separados. Você está conectado a essas outras pessoas. Independente de quem elas estejam sendo neste momento. Vocês formam um grande campo, um único organismo de luz. Uma única consciência respirando junto. Então sinta a unidade. Sinta a paz. Sinta o acolhimento. E repita mentalmente comigo. Eu vivo em harmonia
com meu eu interior, com meu ambiente. E vai repetindo. Eu vivo em harmonia com o meu interior e com meu ambiente. Então, mais uma vez, eu vivo em harmonia com o meu eu interior e com o meu ambiente. Ao dizer essas palavras, você está decretando o vivo por você, o seu eu interior, a sua essência, e também com o ambiente que você está inserido. Então, mais uma vez, eu vivo em harmonia com o meu eu interior e com o meu ambiente. Respire mais uma vez e diga o seguinte comando. Oração é comandado que você vibre na frequência da harmonia. Eu agradeço, está feito, está feito. Mostra. Deixe a frequência da harmonia brotar, sinta o seu peito, se expandindo em todas as células do seu corpo. Vai respirando e sentindo essa frequência agir no seu corpo. Respire mais uma vez. E suavemente volte. Beba água energizada. E volte a ser de luz. E aí, como foi ativar essa frequência? Olha, amores, bom, o que eu tenho aprendido na minha jornada, né? Às vezes a gente passa por desafios e até lidar com tudo aquilo que a gente traz, porque a gente vive numa sociedade que não nos ensina muito a lidar com a nossa mentalidade, a lidar com as emoções, né? Eu sinto falta na minha vivência. Eu sei que isso não é uma realidade de todos, mas eu senti falta de ser ensinada sobre as emoções, a lidar com as emoções, porque isso fez com que eu acumulasse muito essas emoções. E aí, quando a gente tem uma crise emocional, quando a gente fica ansiosa, quando a gente reage, né, a partir de uma emoção desgovernada, a gente vai tendo atitudes, situações que a gente se arrepende, né? Ou então a gente vai reprimindo. No meu caso, eu reprimi muito as emoções e isso não é legal. Você reagir de forma impulsiva ou reprimir as emoções. Então eu sinto falta da gente aprender a lidar com essas emoções, né? Eu acho que é um dos grandes desafios da humanidade. E aprender a lidar com isso, né, sozinha, sozinho, é um pouquinho complicado, porque muitas vezes a gente vai aprender depois que já bateu a cabeça várias vezes na parede, já apanhou muito, né?
Então, eu acho que a humanidade precisa ainda incentivar isso de forma mais ativa as outras pessoas. A gente tem isso ao contrário, mas é algo que a gente tem que construir, né? E o sintonia vibracional é vamos dizer assim, um apoio para que a gente possa lidar com as nossas questões. Então, a harmonia é algo que você cria, não é algo que você recebe ou que você compra, né, no supermercado, numa loja. É algo que você busca. Não, eu quero aprender a me harmonizar, né? E fazer esse ato simples de conectar com essa frequência é um processo de harmonia. Porque quando você fala, olha, eu vou ativar a frequência da harmonia, ela vai me mostrar tudo que está me mantendo em quê? Em desarmonia. Para que eu possa resolver, transmutar, retirar, anular da minha vida. Porque se eu manter tudo isso, eu vou manter uma desarmonia. E hoje a gente vê uma desarmonia no nosso planeta que é um reflexo das pessoas, são desarmonias internas que são repassadas. O externo, gente, é criação do interno. Então, se hoje você vive em um lugar, uma situação que não colabora para a sua harmonia, você tem que repensar. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Depende só de mim? Essas pessoas que eu convivo, elas me induzem, me influenciam para ser uma pessoa harmoniosa ou desequilibrada em desarmonia? A gente tem que começar a refletir isso, né? Isso faz parte de quem quer se tornar uma pessoa próspera. Porque acessar o fluxo da prosperidade, como eu disse, prosperidade, gente, é um estado energético. A gente faz uma meditação, a gente chega lá. O desafio é se manter. Agora que a gente ativou a frequência da harmonia, estou em harmonia, mas eu quero que você mantenha essa harmonia. Porque a jornada da nossa vida é no dia a dia. Ela é um conjunto. E você só vai sair do fluxo da escassez, do caos que você possa estar vivenciando, quando você cultivar hábitos prósperos. E fazer essa conexão de luz que a gente faz aqui no Sintonia Vibracional é um ato próspero, uma ação próspera. Porque é essas ações que vai nos manter em um estado mais elevado. Olha, em vez de xingar, de estar vendo alguma coisa negativa no domingo, finalzinho do domingo, eu estou aqui praticando um ato que vai colaborar para a minha energia se elevar. Certo? Então, gente, a harmonia não é um estado externo. Ela começa dentro de nós, então você pode buscar. Ela surge quando você para de lutar e começa a reconhecer que todos caminhamos juntos. Ela surge quando você para de lutar contra esse caos que está dentro de você e você fala assim: não, peraí, eu preciso olhar para isso, não dá para fugir, tá? Quando você passa a falar: não, eu tenho que resolver isso. Chega, né? Então, ser de luz, hoje eu desejo que você possa levar essa vibração para o seu dia a dia, para essa semana, para sua casa, para suas relações, para o mundo, né? Lembre-se que você não está só, estamos todos conectados, né? E quando uma pessoa se harmoniza, todos se elevam. Então, toda vez que eu trabalho algo bom em mim, o todo se eleva. Então, se a gente se comprometer com a nossa mudança, o todo também vai se elevar. Mas é uma mudança onde você se coloca dentro do coletivo, né? Faça a sua mudança pessoal, mas também olha para a sociedade que você está inserida, para o condomínio que você mora, para a rua que você mora, o bairro. O que você pode colaborar para a harmonia deste ambiente, certo? Então, uma querida, uma boa semana, que seja uma semana na frequência da harmonia. A gente se vê no próximo encontro do Sintonia Vibracional. Um grande abraço. Namastê.